Meus irmãos em Cristo, irmãs em Cristo, bom dia! Estamos retornando mais uma vez com alegria para a nossa EBD online. Hoje, domingo, 9 horas da manhã, dia 20 deste mês de novembro. Aqui estamos para mais um estudo da nossa revista. Estamos debruçados sobre as Escrituras Sagradas, como homens e mulheres de Deus que somos, buscando conhecer a vontade de Deus através da sua palavra, onde ele se revela a nós. Você que está em casa, você que está ausente da cidade, viajando, ou você que está trabalhando, tem agora esta alternativa, que é a EBD online. A transmissão, sempre domingo, 9 horas da manhã, no canal da igreja no YouTube. Se você pode, venha participar presencialmente. Nada substitui a comunhão com os irmãos, a oportunidade, a possibilidade de ouvir o testemunho e também de dar os seus testemunhos, compartilhando as suas experiências de fé com os outros alunos e os professores também. Nós temos muitas salas, várias salas aqui no 4º andar, no 5º andar, no 6º andar do nosso prédio, para você, criança, junior, adolescente, jovem, adulto. Mesmo assim, o nosso Ministério de Educação está preocupado em abençoar você que por algum motivo não pode estar presencialmente estudando a Bíblia conosco na Escola Bíblica Dominical. Por isso, a criação, essa ideia da EBD online, para que você não perca esta oportunidade e continue estudando a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus conosco. Muito bem, nós estamos neste período estudando cartas do apóstolo Paulo. Cartas do apóstolo Paulo. E exatamente neste período nós estamos voltados para duas das cartas que ele escreveu e que estão no Novo Testamento da Bíblia Sagrada para nós. Gálatas e Colossenses. Na semana passada, domingo passado, nós estivemos aqui trabalhando com a sequência daquele texto em que o apóstolo Paulo fala sobre o caráter do crente e apresenta o fruto do Espírito, e ele comenta quais são as características necessárias, aquilo que faz parte do nosso perfil como homens e mulheres que têm Jesus como seu Senhor e Salvador. Hoje nós vamos concluir esta parte no estudo de Gálatas. A nossa lição de hoje é a lição de número 9. E a lição de número 9 tem o seguinte tema: seja responsável e glorie-se na cruz. Vou repetir: seja responsável e glorie-se na cruz. O texto, todo o texto, depois você pode ler com bastante calma e com muita atenção, Gálatas capítulo 6, de 1 a 18. Nós vamos focar a nossa atenção na aula de hoje no versículo de número 14. Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Está escrito assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Antes de prosseguir, preste atenção, eu vou ler o parágrafo que está aqui, logo no início da nossa revista, na lição de hoje, a lição de número 9. O autor escreveu assim: no último capítulo da epístola, Paulo dá orientações sobre a conduta verdadeiramente espiritual para o irmão caído, instrui o cristão a ser fiel e caridoso na administração dos seus recursos financeiros e, por último, declara o seu interesse em gloriar-se em Cristo, em contraste com os legalistas que se gloriam na carne, ou seja, se gloriam em si mesmos. Bom, este parágrafo aqui, bem no início da nossa revista, é na verdade uma síntese, é um resumo, é uma conclusão do estudo de hoje. Ele vai falar sobre estes temas: a conduta que nós devemos ter quando um irmão em Cristo cai em pecado, quando ele comete alguma falha, algum erro contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus, quando alguém
da nossa comunidade de fé desobedece a palavra de Deus. Depois ele instrui o cristão a ser fiel na administração dos seus recursos financeiros. Ele está falando aqui sobre dar esmolas, sobre dar ofertas e também, claro, sobre dízimos. Depois ele fala, por último, sobre o nosso interesse maior, que deve ser sempre o de colocarmos o nosso foco, a nossa atenção, a nossa ênfase na glória de Deus e não na nossa autoglorificação, porque, segundo ele, isso seria uma atitude legalista de alguém que deseja gloriar-se somente na carne. Bom, eu espero que você tenha em mãos aí a sua Bíblia, que você abra a sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 6, porque nós vamos trabalhar estes temas brevemente nesta manhã no nosso estudo EBD online da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Eu vou deixar a minha Bíblia aberta também aqui em Gálatas, capítulo 6, sempre que necessário, claro, nós estaremos aqui procurando na Bíblia para tirar as nossas dúvidas e estarmos assim estudando a Palavra de Deus juntos nesta manhã. Antes de prosseguir, quero abrir um parênteses aqui. Compartilhe o link deste estudo da EBD com os seus familiares e com seus amigos, as pessoas com as quais você tem contato pelas redes sociais. Assim, eles também terão a oportunidade de participar desse estudo. Também quero pedir que você esteja atento e sempre compartilhando, divulgando os links dos nossos cultos. Daqui a pouco, às 10h10, começa o nosso culto da manhã, culto de adoração e louvor a Deus. À noite, às 7h, às 19h, como queira, temos também o nosso culto da noite, o culto de louvor e adoração a Deus. Neste mês de novembro, o mês da música, o pastor está trazendo uma série de palavras bíblicas, mensagens pastorais, falando um pouco sobre a adoração. Bom, vamos lá. O tema da nossa EBD online hoje, e também aqueles irmãos e irmãs que estão presencialmente em suas classes, em suas salas de aula, com os professores no templo da nossa igreja. Seja responsável e glorie-se na cruz. Seja responsável e glorie-se na cruz. Primeiro, nós vamos falar sobre quando um irmão cai. O que é que eu vou fazer quando um irmão em Cristo caído? Vou colocar assim. Você já percebeu, né? Não precisa enfatizar aqui, a minha letra não é das melhores, mas se você acompanhar com bastante atenção, eu sempre estarei falando aquilo que eu estou escrevendo, vice-versa, então ficará mais fácil para você. Bom, quando um irmão em Cristo comete algum pecado, quando um irmão em Cristo comete algum deslize, o que nós vamos fazer com o irmão caído? Bom, a orientação da palavra de Deus aqui, através do apóstolo Paulo e a carta que ele escreveu para os Gálatas, é que nós devemos agir com grande espiritualidade. Nós precisamos, neste momento, agir com muita fé, precisamos agir com muita moderação, com muita sabedoria, porque o objetivo é ajudar, é levantar, restaurar e fortalecer este irmão que caiu. Se porventura nós não agirmos assim, este irmão pecará mais, muito mais, e daqui a pouco nós perderemos o contato com ele, ele voltará para o mundo, voltará para a sua vida de pecado, ele vai abandonar a Deus, vai abandonar a igreja, a sua comunidade de fé. Então é necessário, quando um irmão cair, nós precisamos agir com bastante mansidão. Agir com bastante mansidão. O que é isso, pastor? Bom, sermos mansos, calmos, serenos, tranquilos, como diz a letra da antiga canção. Agir com mansidão é o contrário de agir com agressividade, de maneira impulsiva. É nós entendermos que este irmão, que esta irmã, ele está precisando de uma palavra de amor, uma palavra de compreensão e de aceitação. Claro que isto não significa, em hipótese alguma, concordar com o erro,
aceitar o erro no sentido de deixar que este erro permaneça na vida daquela pessoa. Não, nós vamos intervir com mansidão, mas nós vamos ajudar. Esta é a palavra, ajudar. Vamos colocar o nosso ombro ao lado, vamos colocar o nosso coração, vamos ser empáticos, isto é, vamos procurar compreender do ponto de vista daquela pessoa o que aconteceu ou o que está acontecendo, e então, com muito amor, com muita mansidão, nós vamos ajudar a levantar, ajudar a erguer. Vamos apresentar a palavra de Deus, que diz que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele, Deus, na pessoa do Senhor Jesus, é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Então, quando um irmão cai, quando um irmão está caído, vou colocar essa palavrinha aqui, quando uma pessoa está em pecado, nós precisamos agir com mansidão, precisamos ajudar. Vamos resumir isso aqui com a palavra amor. Não devemos condenar, não é? Não devemos empurrar ainda mais para o abismo. Pelo contrário, devemos amar o nosso irmão, devemos agir com mansidão, com calma, tranquilidade. Devemos repreender, devemos mostrar o erro, devemos exortar, tudo isso, mas com muito amor, no propósito de ajudar o outro, ajudar para que este irmão possa se reerguer e prosseguir ainda mais fortalecido na sua fé, lado a lado conosco. Nós não podemos deixar nenhum soldado ferido pelo caminho. Nós não podemos deixar nenhum soldado ferido para trás. Em segundo lugar, a lição de hoje, na nossa EBD online, fala sobre um tema muito importante para a igreja. Ele fala sobre a ceifa e semeadura. A ceifa e semeadura. Veja bem, nós semeamos e colhemos. Se nós não semearmos, não vamos colher. Esta é uma máxima para todas as pessoas que trabalham no campo, na lavoura, produzindo alimentos para nós. Se a pessoa planta pouquinho, semeia pouquinho, qual é a possibilidade? A possibilidade é de haver uma colheita pequena. Se a pessoa semear mais ou menos, médio, vai colher também nesta proporção. Mas se a pessoa fizer uma semeadura muito grande, então a probabilidade de que haja uma grande produção e naturalmente que depois uma grande colheita. E aqui, claro, a palavra de Deus está usando uma metáfora, uma ilustração para falar da nossa vida espiritual, do nosso relacionamento com Deus e, claro, da nossa vida em comunidade, da nossa vida com o povo de Deus, com a igreja. Veja só, quando você é fiel, comprometido com Deus, também através dos seus dízimos e ofertas, a igreja se fortalece. Com os recursos que a igreja possui, ela consegue levar o evangelho ainda mais longe. É possível realizar mais projetos sociais, é possível fazer missões, é possível levar a palavra de Deus. Eu tenho comigo o seguinte entendimento: tudo que a igreja faz tem a ver com missões e evangelismo. Tudo que a igreja faz. Quando a igreja constrói uma sala, como esta aqui, onde nós estamos, a igreja está fazendo evangelismo e missões. Pastor, mas o senhor construiu uma sala no prédio da igreja e isso é evangelismo e missões? Sim, claro. Esta sala será utilizada para treinar alunos do seminário. Esta sala será utilizada para a capacitação de pessoas que vão fazer missões. Esta sala será utilizada para os ministérios da igreja, as organizações, estarem fortalecendo a fé daqueles que participam. Esta sala estará sendo utilizada para nós ganharmos mais pessoas para Cristo. Enfim, este é um recurso que nós precisamos. Preste atenção. Nós estamos agora aqui participando da nossa EBD online. Só é possível porque a igreja tem recursos para a internet, para os equipamentos que gravam,
para esta sala onde nós estamos aqui, né, nesta oportunidade. Então, nós precisamos semear muito para que a colheita seja grande. A igreja, quanto mais a igreja semear, mais a igreja vai produzir, mais frutos nós vamos colher e, como a Bíblia diz, que sejam frutos que permanecem. Então, cada um de nós deve participar do sustento da igreja. Todos devem participar, todos devem participar, não apenas alguns. Mas é interessante que quando nós estudamos a este respeito, historicamente falando, as igrejas batistas no Brasil, nós vamos perceber que, em média, apenas a metade dos membros estão participando do sustento financeiro da igreja, cerca de 50%. O que acontece também com os alunos que estão participando ativamente da escola bíblica dominical, cerca de 50%. A outra metade não está na EBD, a outra metade não está nos ministérios participando ativamente, a outra metade não participa também do sustento financeiro da igreja com seus dízimos e ofertas. Mas é preciso semear muito para colher muito, inclusive bênçãos espirituais. A Bíblia diz que Deus é fiel, nós também devemos ser fiéis. A Bíblia diz que Deus está sempre nos abençoando. Também precisamos fazer a nossa parte, retribuindo com amor e com gratidão. Outra coisa importante, eu anotei aqui, sabedoria. Eu vejo que esta palavra é fundamental em todas as áreas da nossa vida. E eu tenho um conceito. Para mim, sabedoria significa saber viver segundo a vontade de Deus. Sabedoria é saber viver segundo a vontade de Deus. Tem um pouco a ver com inteligência, mas não é necessariamente inteligência. Você pode ser uma pessoa muito inteligente e não fazer a vontade de Deus. Então, quando nós falamos sobre administrar recursos, nós precisamos entender isso, que Deus ele nos dá sabedoria para administrarmos os recursos com a inteligência, com sabedoria, para o bem-estar da igreja, do reino de Deus, para que todos os ministérios funcionem adequadamente e nós possamos prosseguir para o alvo, que é ganhar o mundo para Cristo. Vou te dar um exemplo aqui, mais uma vez, desses recursos. O Ministério de Música da igreja, que é tão importante, ele precisa de recursos financeiros para comprar o piano, o teclado, para comprar a guitarra, o violão, a bateria, para comprar os microfones. Para nós estarmos fazendo toda a manutenção disso, é necessário que tenhamos recursos. Nada cai do céu e vem para as nossas mãos do nada. Nós precisamos fazer investimento, precisamos semear para que haja colheita. E claro, esta é uma semeadura, eu diria, muito espiritual, faz parte do discurso que a Bíblia traz a nós, que diz que nós devemos acumular tesouros no céu, muito mais do que acumular tesouros na terra. Muito bem, vamos prosseguir agora com a terceira ênfase dada pelo autor no nosso estudo de hoje. A terceira ênfase dada pelo autor tem a ver com a glória de Deus. Primeiro, quando um irmão cair em pecado, o que vamos fazer? Vamos agir com mansidão, amor, vamos ajudar aquela pessoa que caiu, que cometeu pecado, porque precisa de ser restaurado. Em segundo lugar, a ceifa e a semeadura. Falamos aqui que cada um é responsável pelo sustento da igreja, o sustento financeiro da igreja. Precisamos semear muito para colher muito e é necessário sabedoria para a nossa fidelidade nos dízimos, ofertas e esmolas. E agora, em terceiro lugar, gloriar-se na cruz, ou seja, gloriar-se em Cristo. Não devemos buscar a glória para nós mesmos. Não devemos ter interesses pessoais. Não devemos buscar os holofotes, os aplausos das pessoas da igreja ou de fora. Mas precisamos sempre buscar a glória de Deus. Precisamos sempre adorar a Cristo,
louvar, elogiar, engrandecer o nome de Jesus. A Bíblia diz: é necessário que eu diminua e que Ele, Cristo Jesus, cresça. Ele é a luz do mundo. Nós apenas devemos refletir esta luz para as outras pessoas. Nunca gloriar em nós mesmos. Nunca buscar a glória, a autoexaltação, os elogios, os aplausos. Isso não é de Deus, isso não alegra o coração do Senhor, prejudica a nossa vida espiritual, prejudica o nosso relacionamento com os irmãos, prejudica o crescimento da igreja. Precisamos ser reconhecidos como homens e mulheres humildes, simples, sempre agindo sem vaidade, sem arrogância, sem prepotência. Este é o desejo do coração de Deus. Portanto, a igreja, você, eu, devemos ter muito cuidado com duas palavrinhas que Jesus combateu muito durante o seu ministério aqui na terra. Jesus estava cercado muitas vezes de grupos de religiosos e eles eram extremamente legalistas. E Jesus várias vezes trouxe uma palavra muito dura contra o legalismo, vou escrever aqui, e também contra o ativismo religioso. São dois problemas graves que nós precisamos tomar muito cuidado. O legalismo é quando nós colocamos a lei acima da graça, colocamos a lei acima do amor e da mansidão. Agimos com um coração duro, petrificado, fechado. Esse legalismo, ele só prejudica o evangelho, missões, o crescimento da igreja. A lei está presente, é necessária, devemos conhecer e obedecer aos mandamentos do Senhor, mas não podemos ser legalistas. Em segundo lugar, ativismo. O que é isso? Ativismo tem a ver com muitas ações, com muitas atividades. Às vezes a igreja tem uma agenda enorme, repleta, todas as pessoas estão fazendo muitas coisas, mas a pergunta do Senhor Jesus é: onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Onde está o seu amor? Onde está a sua paixão? Nós precisamos fazer muitas coisas, mas precisamos fazer com consciência, precisamos fazer com espiritualidade, porque o problema do ativismo religioso é que às vezes as pessoas querem se esconder por trás de muitas atividades. 2 cargos, 3, 4, 8, 10 cargos na igreja, participa de vários ministérios, muitas coisas, mas não para meditar na palavra, não lê e estuda a palavra de Deus adequadamente, não ora como deveria orar, não age com humildade, com mansidão, com amor, não busca a paz. Enfim, é preciso tomar muito cuidado. Um excesso de atividades, um excesso de compromissos, um excesso de coisas para fazer na igreja, isso não é benéfico, isto é prejudicial. Outra coisa muito importante, quando ele está falando aqui sobre gloriar-se na cruz de Cristo e não em nós mesmos, e chama a nossa atenção para o perigo do legalismo e também para o perigo do ativismo, ele está dizendo que nós devemos ser humildes. Devemos ser humildes, como Jesus foi. Devemos ser humildes. Isto é o contrário de orgulho, é o contrário de altivez, é o contrário de vaidade. Veja, são palavras pesadas, são palavras duras, palavras que estão na Bíblia e que chamam a nossa atenção, porque o orgulho é pecado, a altivez é pecado, a vaidade é pecado. Nós precisamos ser conhecidos como homens humildes, mulheres humildes, servos. Esta é a palavra-chave. Deixa eu colocar isso aqui para nós entendermos ainda melhor. Se nós somos servos, Ele é o Senhor. O servo tem que compreender a sua condição. O servo vai servir. O servo é o responsável pelo serviço. E uma coisa importante é porque quando nós estudamos na Bíblia, a palavra servos, ela está ali com o objetivo de atenuar o significado original da palavra.
A palavra servos no Novo Testamento significa escravos. Portanto, nós somos escravos do Senhor, nós somos escravos de Deus. O escravo que não recebe salário, que não tem direitos, que nada, mas nós servimos a Ele. Retiramos a palavra escravo e colocamos a palavra servo aqui, que é uma palavra politicamente correta, melhor para o nosso entendimento, até porque escravidão, escravo, tem para nós um significado muito negativo, extremamente negativo e que não está de acordo mesmo com o desejo do coração de Deus para nós, né? Ele nos tem como filhos, Ele nos ama, Ele nos abençoa, Ele cuida de nós e Ele sempre nos dá muito mais do que pedimos, muito mais do que merecemos. E aí tem uma observação aqui na nossa revista muito interessante que eu gostaria de falar rapidamente, é que ele vai dizer aqui que nós somos descendentes de Israel. Ele vai dizer isso, nós somos descendentes de Israel. O que significa ser descendente de Israel? Significa que na nossa história nós vamos ter uma herança judaica, no sentido de ser o povo de Deus do Antigo Testamento. O povo de Israel foi o povo do Senhor no Antigo Testamento. A Igreja de Cristo é o povo de Deus agora, a partir de Jesus, no Novo Testamento. Mas a nossa origem está lá atrás. Somos descendentes de Abraão, somos descendentes de Israel, somos descendentes do povo de Deus do Antigo Testamento. Claro, não é para a nossa glória. Pelo contrário, devemos ser humildes quanto a isto. O que o autor da revista está dizendo, e também nós entendemos, é que nós somos responsáveis em dar sequência ao plano de Deus de revelar-se ao mundo. Deus escolheu Israel para que através daquela nação ele chegasse a todas as nações, povos, línguas e raças em todo o planeta. Israel falhou e agora a igreja tem essa responsabilidade, mas nós não devemos ignorar o fato de que a nossa história começa em Gênesis, começa com Adão e Eva, a nossa história tem sequência com os patriarcas, ela passa pelo rei Davi, ela passa ali pelos profetas e ela chega a Cristo, passa pelos apóstolos, a igreja primitiva e hoje você e eu, nós estamos aqui para continuarmos a escrever esta linda história, a história do povo de Deus, a história da igreja do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a sua presença e a sua participação na nossa EBD online de hoje e quero agradecer porque você está aqui aprendendo um pouco mais da vontade de Deus e da palavra de Deus. Preste atenção, quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos procurar compreender, entender e depois precisamos colocar em prática. Eu espero que daquilo que nós falamos hoje, estudamos e aprendemos na lição de hoje, você possa colocar muitas coisas em prática. Isto vai ser abençoador e vai contribuir para o seu fortalecimento espiritual. Na próxima semana, no próximo domingo, nós estaremos de volta aqui no domingo às 9 horas da manhã para a nossa EBD online. O tema da lição do próximo domingo, Carta a uma Igreja Ameaçada. Nós vamos deixar Gálatas e nós vamos começar agora Colossenses, dando sequência a esta série de estudos, Cartas do Apóstolo Paulo. Mas eu quero convidar você, venha participar presencialmente da nossa Escola Bíblica Dominical. Domingo, 9 horas da manhã. Há uma classe aguardando pela sua presença. Venha estar em comunhão com os irmãos e irmãs em Cristo. Venha você com os professores compartilhando, testemunhando. Eu tenho certeza que será uma bênção. Mas, se por algum motivo você não consegue estar aqui presencialmente, através da internet, no canal da igreja no YouTube, a nossa EBD online. Um grande abraço, Deus esteja abençoando você, Deus esteja abençoando o seu lar, a sua família, é o nosso desejo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Até o próximo domingo, às 9 horas da manhã, aqui no canal da igreja no YouTube, a nossa EBD online.